uma evolução de lado dele Sim. gigante de se fazer isso. Estamos lá? Estamos a andar? Ainda está a gravar? Estamos há 10 minutos a gravar. Take 2, Pedro. Take 2. Não é? A gente a primeira vez andamos aqui a falar. Ficaram coisas penduradas. Pronto. Hoje trouxeste-nos aqui um souvenir. Souvenir é um souvenir. Um recuerdo. Um recuerdo que dá o mote para aquilo que eu gostava de conversar contigo e para o qual te desafiei, que tem a ver com percorrer os caminhos de Santiago. E para dar algum contexto, que é uma coisa que tu fazes em grupo, não é? Vais organizando em grupo, 1 ou 2 vezes por ano, tipicamente? Sim, 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, ok. Então, começando, porque eu acho que há muita gente que conhece os caminhos de Santiago, se calhar alguns já ouviu falar, as pessoas alguns já fizeram, outras ainda não. Para onde eu tenho curiosidade é perceber como é que os caminhos chegaram, neste caso, a ti. Era aí para que eu ia começar também. Pronto. Como é que foi? Ouviste falar? Conheceste? Eu já tinha ouvido falar. Portanto, vamos para o ano de 2006. Antes de 2006 já tinha ouvido falar dos caminhos de Santiago. Epá, mas os caminhos de Santiago era como falar, sei lá, uma praia qualquer. Para mim, aquilo não me dizia muito. Ainda por cima, caminhar, andar a pé. Antes dos 27 a gente não gosta de andar muito a pé. Portanto, surge numa altura da minha vida importante. Porque, portanto, em 2005 há ali um processo de transformação muito grande da minha vida. O meu pai morre nesse ano, em 2005. Eu entro num processo de descoberta, uma série de coisas que me aconteceram, e conheço uma pessoa que me desafia a fazer os caminhos de Santiago. Portanto, eu também não sabia muito bem bom dia, mas fui. E começou em 2006, em abril de 2006, que fiz a primeira experiência com uma mochila emprestada, botas emprestadas quase, e fui à aventura. E foi aí que começou os caminhos de Santiago. E aí é que eu entro em contacto com esta energia, esta mística, que eu penso que é isso que queres falar, sobre o que é percorrer os caminhos de Santiago. Para mim era uma caminhada. E quantos dias fizeste na primeira experiência? Fizemos, isso agora, eu acho que fizemos 7 dias. 7 dias? Eu digo já. Fizemos o caminho português, portanto começámos Valença, Porrinho, 6 dias. 6 dias? 6 dias a caminhar. Aquilo são 120 km, o caminho português, que é o que eu costumo fazer. São 120 km, portanto, distribuir aquilo em média de 20 km por dia, dá 6 dias. E quando fazes na primeira experiência, o que é que te foi surgindo ao longo do caminho? Que emoções é o que senti? O que é que te foi surgindo que começou a fazer clique? Isso é uma boa pergunta. Não tanto do que é que te lembras de Eu lembro-me de algumas coisas que ficaram. Okay. E que ainda hoje estão comigo. Que é, os primeiros 2 dias são as pernas que fazem. Certo. Competência física, digamos assim, também não é muito exigente, mas uma coisa é eu caminhar 20 km hoje e depois caminhar 20 km amanhã não, daqui a uma semana, o corpo. Agora outra coisa é fazer 20 km todos os dias. Portanto, eu lembro, os 2 primeiros dias foram as pernas. O outro grupo de 2 dias foi a cabeça. Ok. E os 2 últimos é a alma. Portanto, isso ficou na altura, porque o desgaste era tão grande. Tinhas feito alguma preparação antes? Não tinha feito nenhuma. E além disso o equipamento também não era adaptado. Hoje tu tens uma panóplia de... Quer dizer, que parece uma mochila, parece um Ferrari. Claro. Na altura era uma mochila, um Monte Campo, sei lá. Nem sei se nem existe essa... Monte Campo? Na minha adolescência era alto sucesso, Monte Campo, mas eram as pequeninas. Ok. E eu tinha, até a minha irmã me emprestou, tinha uma mais robusta, mas aquilo adaptava aqui, portanto aquilo era uma boa experiência. Ao fim do segundo dia estava cheio de bolhas nos pés, porque levei umas botas, como é que eu posso dizer as botas? As botas que já tinham algum uso e tinham assim não um preguinho, mas uma coisinha assim do calcanhar, mas que eu desvalorizei, e ao fim do segundo dia valorizei. Ok. Se calhar ter investido noutras coisas. Mas essa ficou, portanto, e ainda hoje isso acontece nos grupos que eu organizo e nos caminhos que eu faço. Os 2 primeiros dias é corpo, os 2 a seguir é a cabeça, começa ali a trabalhar e depois a gente rende-se àquilo que é. E já é passo a passo. Portanto, começou nessa altura. Daí até cá, já tive outras experiências. Fiz outras vezes sozinho, algumas vezes sozinho. Fiz com adolescentes também, numa determinada altura.
com 2 adolescentes, uma experiência incrível também. Portanto, caminhar 120 km com 2 adolescentes, pá, em que um deles raramente falava e o outro também pouco falava, mas foi uma experiência. Lá está, os 2 dias físico, eu andei a comer pó, porque eles iam mais rápido. Os 2 dias a seguir, já a cabeça deles começou a trabalhar, e depois nos últimos 2 dias nós conseguimos fazer o tipo de trabalho com eles. Quando digo conseguimos, consegui, e eu sozinho. Portanto, foi assim que começou. Assim, mas o que é que ainda olhando ao início, tu fazes uma vez, não é? Ok, a experiência, qual é o clique para fazeres outra vez? A segunda coisa que eu te ia dizer há pouco e não disse, que fica, é que nós não fazemos o caminho é que passa por nós. Portanto, se eu vou com a expectativa, um bocado como a vida, né? Se eu vou com a expectativa de que eu é que vou viver a vida, pá, não sei se é bem assim, a vida vai passando por nós e nós vamos aproveitando aquilo que fica, e o caminho é muito igual. O caminho vai passando por nós e vai ficando qualquer coisa que não dá para pôr em palavras. O grande momento não é, por exemplo, a chegada à catedral, isso não é o grande momento, se bem que faz parte do grande momento. O grande momento é quando tu olhas para trás e percebes o que viveste, os desafios que tiveste de superar, físicos e não só, e aqueles insights que vão aparecendo ao longo do caminho. Portanto, o que me fez voltar, eu tenho espírito peregrino, sou Sagitário. Até tenho uma frase que eu gosto muito: somos todos peregrinos, andamos todos aqui à procura do centro, andamos todos à procura de nos encontrar no centro. E a caminhada para Santiago é isso, partimos de vários sítios, cada um faz o seu caminho, podem vir do Porto, de Lisboa, conheço pessoas que fazem de Lisboa até lá, e outros, francês, não é? Mas vamos todos já ao mesmo sítio. E esta comunhão de vamos todos já ao mesmo sítio, e chegando lá, despojados da parte física, despojados da parte mental, entregues a quem somos, é algo muito especial. Quando chegamos a Santiago, somos todos iguais. E como é que, ao longo do caminho, ou seja, ao longo das vezes que foste fazendo o caminho, passa a ser um momento que tens, ou alguns momentos que tens durante o ano, em que, passa a ser um momento de reflexão, um momento de exercício. Como é que agora olhas com os grupos? Para ti, ainda do ponto de vista individual, agora com outra dimensão, porque tens essa responsabilidade de ires coordenando e orientando um conjunto de pessoas, mas quando tu pensas no caminho agora, isto é para eu trazer, ou dar, é para eu me disponibilizar para o que vier. E o caminho traz essa... não tens horários, por exemplo. Não há um corre-corre, se bem que há peregrinos que parecem não fazer uma maratona. Tudo é caminho. Também costumo dizer isso, tudo é caminho. Mas o estar entregue ao momento, o poder parar e olhar para algo que eu não veria se estivesse noutro ritmo. Portanto, aquilo faz A maior parte do caminho é feito na natureza. Certo. A natureza tem uma energia muito específica. É a natureza. Então conecta-te à tua natureza. E o que eu trago lá é uma parte da minha natureza que eu desconhecia que tinha, através das experiências que vão acontecendo. Mas serve para tu, por exemplo, relembrares de algumas coisas que se calhar durante o dia-a-dia é mais difícil? Serve para fazer um reset? Serve para fazer uma evolução? Eu não vou com esse, nunca vou com esse objetivo. A expectativa para o caminho é zero. Não vou com o objetivo de ver sinais e de... se calhar podemos falar sobre isso, né? As sincronicidades que acontecem no caminho. Não vou com esse objetivo. Vou, se calhar, com um propósito de conectar o concreto com o simbólico. De conectar isso. O concreto da mochila e o que isso representa. Olha, por exemplo, o concreto da bota que tem o prego e o simbólico que isso representa para mim naquela altura. E se eu for com este propósito, as coisas acontecem de forma natural e é como não, a gente liga. Quando eu ligo o concreto ao simbólico, eu ligo o meu hemisfério esquerdo ao hemisfério direito. Venho mais inteiro. E se lembrares agora desse prego na bota lá para trás, já tens ideia de qual era o prego? Simbólico? Não era bem um prego, né? Sim, mas a protuberância, vamos chamar assim. o rasgo de individualidade da bota. Certo. A individuação da bota. Certo. Lembras-te do quê? Olha, eu lembro-me de estar a caminhar e aquilo já estava a fazer um chamamento. Está a ver? Estou aqui. Mas, vou fazer aqui uma analogia.
como muitas vezes na vida nós fazemos, nós tendemos a desvalorizar aquilo que são necessidades básicas. Ok. Portanto, a necessidade básica do meu pé era ter conforto. Mas eu entendi que ele não tem direito a ter esse conforto. Porquê? Se eu levo a mochila às costas, porque é que serve? Serve, está bom. E lembro-me de ir a caminhar já portanto, com aquela individuação a dizer-me estou aqui, estou aqui, estou aqui. Epá, e aquilo estava mesmo já. Também é uma coisa engraçada, porque quando tu começas a fazer este movimento ao corpo, o corpo vai-se todo adaptando e às tantas está-te a doer aqui e era aquela individuação da bota que te estava a dizer estou aqui. E eu lembro-me de ir a fazer esse caminho, já com algumas bolhas. Uma experiência que eu também fiz na altura. Havia muito pouca informação. Mas eu, claro que levei dois pares de meias. Certo. Que é para não fazer fricção. Calçadas? Claro. Então. Excelente decisão. Portanto, não só tinha... Como fez um bocado de calor no pé, então eu tinha o pé na bolha, ou bolhas no pé. Não estava uma desgraça aquilo estava. E lembro-me de ir a fazer, lembro perfeitamente onde é que era. Aquilo há uma zona... No caminho português, há uma zona que passamos, agora já não, mas na altura passámos junto a uma pedreira, quer dizer, vê-se a pedreira longe. Portanto, sais da floresta, da natureza, e entras num contraste. Eu ia a chegar lá e ia a pensar comigo, a próxima vez, só haver uma próxima vez, né? Porque ali a gente nunca pensa que vai haver uma próxima vez. Realmente tu mereces um sapato novo, pá. Eu na altura não lhe chamava isto, mas hoje chamaria o automerecimento. O indivíduo vai fazer uma caminhada destas e não consegue investir dinheiro nos sapatos, ou nos ténis, ou numas botas boas para ele, também diz muito sobre como ele caminha na vida. Portanto, este jovem, 27 anos, caminhava na base do desconforto, da dor, contenta-te com o que tens, onde tu estás a caminhar serve. E eu ia com este diálogo. E na falta de preparação? Diz? Na falta de preparação? A falta de preparação para a vida, se quiseres. Portanto, quando nós estamos vibrar... isto acontece muito nos peregrinos. Acontece muito em toda a gente. Mas ali é mais rápido. A falta de preparação, a falta de conexão com o corpo. Eu respeitar o meu corpo. O corpo, se quer ir mais rápido, eu vou. Se quer ir mais lento, eu vou. Ter esta conexão com o corpo, que eu na altura não tinha. O meu pai tinha morrido um ano antes, quer dizer, eu estava num processo de luto, estava ali num processo muito complicado, e aquilo, eu ia a subir, para dizer que eu ia a subir aquela zona da floresta, ia a pensar comigo estes assuntos, para a próxima, comprar umas botas. E lembro-me de pensar assim, se aparecer um sítio com botas, eu compro botas. Vou comprar umas botas, não? Contra todas as regras, não é? Não levo botas novas. O que acontece? Eu chego cá acima, viro à direita e depois tinha que virar à esquerda, em cima do pilar, do marco onde existe sempre a seta para indicar o caminho, estavam umas botas. Que é uma coisa que acontece, as pessoas deixam calçado em cima dos pilares. O que eu achei curioso é a sincronicidade do momento. Portanto, eu estou a debater-me com uma cena de botas e estão umas botas ali. Eu na altura chamava isto de coincidência. Portanto, hoje, passados estes anos, são sincronicidades. Que é aquilo que eu tenho dentro, vai-se materializar fora. Eu lembro de pensar assim, se for o meu número, era um sonho. Mas tipo pensamento mágico. Espero que não seja. E era o meu número. As botas estavam novas. Portanto, houve alguém que comprou umas... Que deduzo eu, quer dizer, não estou a ver... Pode ter comprado as botas, não serviam. Não estou a ver ninguém estar dentro da minha cabeça. Agora vou tramar este gajo, vou-lhe pôr ali umas botas para... Certo. Isso era sincronicidade a mais. Peguei nas botas, fiquei na dúvida e as botas ficaram. Não trouxeste as botas? Não trouxe as botas. Porque não eram tuas? Porque não eram minhas. Não eram minhas e eu não sabia muito bem o que era aquilo. Portanto, concreto, estavam umas botas, simbólico, nem receber ele sabia. Pois, se a vida dá... Se a vida chama, a gente vai. Portanto, tudo é caminho. Aquilo também era caminho. Foi um momento marcante para mim. Tenho quase os passos todos. E se fosse hoje? Se fosse hoje que comprava uns ténis em condições, não levava as botas com individuação lá para a pedrada. Se fosse hoje, não sei responder, mas posso-te responder o que a minha cabeça diz. É que se calhar aquelas botas vinham comigo. As botas não, se fossem botas, talvez, quer dizer, se eu precisasse mesmo delas, vinha. Que era o caso.
Mas uns ténis. Já agora, se é para co-criar, Se é para eu criar. uns ténis confortáveis. Mas ou seja, se fosse hoje e estivesses numa situação de desconforto com os pés e visses as botas, pá, meu amigo, é para trocar. É para trocar. Ok. Há aqui uma... Eu não hesitaria. Tanto. Pá, tiras as botas. Portanto, desde 2006 até hoje, já fiz para aí, sei lá, 10, 11, 12, 13 vezes, não sei bem. Acontece sempre qualquer coisa parecida. Porque o tema é sempre o mesmo. O tema do peregrino é sempre o mesmo. Portanto, faça às vezes que o fizer, vai sempre acontecer qualquer E o teu vai sempre dar para o lado do merecimento? Vai Ou, dar... o tema do peregrino é o mesmo para todos ou Não. É individual, não é? O seu tema vai sempre surgir. Quando vamos em grupo, há um tema de grupo. Eu utilizo a astrologia para ver isso. Há um tema de grupo e depois há o tema individual. De cada um que encaixa dentro do grupo. É quase não, isto é um puzzle. Em que cada um é uma pecinha que falta no sítio e vai encaixar. Como é que tu fazes o tema do grupo? Todo o momento que existe, até este momento, tem energia disponível no cosmos. É tirar a data do momento. Tu tiras a data do início? A data do início. Nós começamos com encontros e eu tiro a data do primeiro encontro. Ok. E olhando agora para a preparação que fazes com os grupos, não é? Como é que é essa dinâmica? Ou seja, tu marcas o percurso, não é? A data de início do percurso, e depois tu arranjas um conjunto de encontros com o grupo, é isso? Portanto, as pessoas podem se inscrever, não é? Quem quiser pode acompanhar o teu Instagram, tu vais colocando, tu colocas os caminhos também nas redes, também colocas, certo? Sim. Pronto. Tens as datas, não é? E depois tu tens uma série de encontros que as pessoas podem fazer. Sim. Qual é o objetivo desses encontros? Eu diria, eu voltava atrás outra vez, que é, os caminhos tiveram um impacto em mim. E têm, sempre que faço. E a determinada altura, até da minha vida profissional, eu percebi que era útil, poderia ser útil, para algumas pessoas, se conectarem à natureza de uma forma diferente. Portanto, desafiava as pessoas a fazer os caminhos de Santiago. Olha, você devia fazer os caminhos de Santiago, experimente fazer, não sei se já pensou, recomendava sempre ir sozinho, que é uma experiência... É outro tipo de experiência, ou então vai com quem quiser. Esta foi uma fase. As pessoas traziam retorno e depois traziam temas delas próprias para trabalhar em consulta. E daí nasce uma ideia, que é, por que não fazer os caminhos de Santiago, mas em contexto não terapêutico de grupo, mas em contexto formativo de grupo. Então eu desenhei este caminho como se fosse para mim. O que é que eu gostava de ter tido ao longo destes caminhos que fui fazendo, com suporte de desenvolvimento pessoal. Na área da psicologia transpessoal, astrologia, hipnose, constelações familiares, e desenhei isso. Portanto, o Caminho de Santiago é a parte final de um curso que começa com 5, 6 encontros antes. Nós começamos a preparação com encontros 3 meses antes. Portanto, nós vamos agora em dia 3 de Abril, começamos em janeiro. Ok. E para quem não te conhece, tu trabalhas como terapeuta transpessoal? Sim. Pode ser isso? Sim. Ok. Como é que tu encaixas nas sessões essa componente? Como é que tu tens tipo quase um plano ao estilo de Fórmula 1 em que tu tens, não é, que vai lentamente as luzes vão se apagando até ao arrancar dos carros? Como é que é? Ou seja, tu percebes, há um aumento de intensidade ou é só uma coisa mais, olha, há um conjunto de temas que devemos abordar antes de... Mas estás a falar dos terapêutico. Há os encontros. Os encontros. Ok, os encontros têm conteúdos programáticos, portanto falamos o primeiro tópico já falámos, que é o concreto e o simbólico. Certo. O caminho é simbólico, mas não deixa de ser concreto, vais fazer passo a passo. Portanto, vais sentir no corpo, concretamente, o caminho, mas há algo que acontece internamente. Então, os encontros têm essa preparação. Falamos, por exemplo, sobre psicologia transpessoal, falamos sobre a criança interior, estou-me a lembrar aqui dos conteúdos deste último... Porque os conteúdos não são sempre os mesmos. Certo. Há pessoas que repetem e, portanto, a vida também é movimento e os conteúdos também alteram. Falámos da criança interior, falámos de programação neurolinguística, falámos da astrologia, falámos da preparação física da mochila, esse é logo o primeiro encontro, e também aqui a faltar qualquer coisa. Pronto, isso sempre em encontros, teórico e prático. Tenho aqui uma questão, porque tu disseste uma coisa que eu noto
ao longo dos anos é que tu vais adaptando nos cursos que vais fazendo, tu vais sempre adaptando os conteúdos. Pronto. Essa adaptação daquilo que entra e do que sai dos conteúdos, como é que tu fazes? O que é que te leva a adaptar? Tu também olhas, por exemplo, para a energia disponível astrologicamente no momento? São temas que te dizem mais? Pegas na experiência que tens, por exemplo, sei lá, nos últimos meses de consultas, há temas que vão surgindo e tu dizes, se calhar isto é importante. Como é que é esta plasticidade? É um bocadinho de tudo, não é? Porque como nós somos um microcosmos dentro do macro, o macro influencia o micro. Portanto, a energia disponível para todos também me influencia. Passa por, sobretudo, eu não posso entregar a ninguém algo que eu não tenha. Precisamente ler um livro. Olha, lê este livro. Eu ainda não li, mas é muito bom. O único livro que eu tenho para ler às pessoas é a minha experiência. Portanto, muito do que eu ponho nos Caminhos de Santiago e no meu trabalho e em tudo, até mesmo aqui, é a minha vivência nas coisas. E depois pode haver um ou outro autor que acrescente, mas passa por aí. Então, os conteúdos são muito resultado disto. Esta dinâmica macrocósmica que a astrologia nos permite trazer, que afeta o micro, e, portanto, os temas são sempre os mesmos. Nós estaremos a viver aqueles temas naquele momento. Nos Caminhos de Santiago, como eu utilizo a astrologia depois individualmente, portanto, eu faço um mapa astrológico individual, daí resultam mantras para a pessoa no momento, portanto, naquele momento que a pessoa depois que são distribuídos para cada um se conectar com isso. Portanto, eu diria que os conteúdos são alterados em função da vivência que eu tenho. Portanto, eu se fizesse os caminhos, se eu organizasse estes caminhos, há 2 anos não seria o mesmo que é isto, porque aconteceu muita coisa na minha vida em 2 anos. E há coisas que eu já não valorizo tanto e há outras coisas que eu sinto que são mais importantes e cada vez mais simples. Procuro que as coisas sejam cada vez mais simples. Como eu conheço uma pessoa que diz, como é que é? Simples e fácil são coisas diferentes. São coisas diferentes. Portanto, eu procuro simplificar o caminho, dar às pessoas ferramentas antes do caminho, para quem não tem conexão com isso, por exemplo, de perceber que o caminho é simbólico também e que as coisas que acontecem são simbólicas. Portanto, se eu tiver bolhas nos pés, isto é simbólico. Mas é a bota. Sim, é a bota, mas é simbólico. Porque é que foi no pé direito e não foi no esquerdo? Porque é que apareceram? Como é que tu te sentiste e te conectaste com as botas que aparecem, por exemplo? Apareceram, estão ali, tu precisas, não está lá ninguém. O movimento do peregrino é mesmo esse. Porque é que não o utilizaste? O que é que te impediu? Se calhar não eram para mim. Então se não havia alguém que precisava mais, era? Então estás habituado a viver na dor, é isso? Não estás a desistir ou conversar com o Pedro à altura. Estás habituado a viver na dor. Um preguinho também não é assim, também não é muito dramático. Já agora 2 pares de meias também para aquecer bem os pés. Claro que esse Pedro não tinha essa consciência. Portanto, o que eu diria nessa altura às pessoas é aguenta, vai. Isto pelo princípio de, para quem não está mais tão familiarizado, de que dentro dos diferentes planos em que nós temos a nossa existência, há um deles que vai mandando umas mensagens para aquele mais terreno. E, portanto, se te acontece uma bolha no pé direito e não no pé esquerdo, há um simbolismo associado a isso e há um tema sobre o qual a pessoa pode prestar atenção. Será? Sim, o corpo é o recipiente da informação disponível. É como se fosse este copo. E, portanto, o que vai acontecer no copo é a somatização ou a materialização do que está a acontecer nos outros planos, no plano da alma, no plano da mente, no plano das emoções. E o físico é isso. A psicossomática explica isso. Okay. E dentro das constelações também tem essa explicação. Não é? Há sempre uma relação entre o corpo e o que está a acontecer na alma. Não sei se respondi. Sim, aqui aliás, porque aqui há, acho que outra vez também, como é que me disseram? A alma é que tem um corpo, não? O corpo tem uma alma. É isso, deve ter sido o Joaquim. Foi o Joaquim, é verdade, sim. A alma é que tem um corpo e não ao contrário. E nós é que no nosso léxico temos tendência a dizer que nós temos uma alma. Sim, não é? Certo. Se calhar nós temos um corpo. É isso, nós temos um corpo. Por isso é que nos primeiros 2 dias é o corpo, porque tu achas que és o corpo. No segundo dia, nos outros 2 dias já estás no plano mental, tu achas que é a mente, e depois o corpo e a mente já arrebentou. Então vais para a alma, então a alma faz o caminho. A alma consegue fazer 54, 55, 70 km. Não é o corpo. Quer dizer, o corpo vai porque a alma está a dizer
Eu é que desenho. Bora. Como é que é como é que é a experiência de agora de levar um grupo e como é que é o desafio de orientar? O desafio, para já, são os grupos normalmente têm 15 pessoas, 15, varia. Mas este grupo tem 15, somos 15 pessoas. Porque mesmo, isto para dar um contexto, porque mesmo a experiência de fazer os caminhos contigo não é só ir fazer a caminhada, há um conjunto durante os caminhos, há um conjunto de sessões de trabalho, vamos lhe dizer assim. Sim, isto é trabalho. Pronto, há um conjunto de sessões de trabalho, não é só, acordar, fazer o caminho e depois ir para os pinchos e olha, não sei o quê. Este grupo, não quero estar a falhar, mas este grupo já teve trabalhos de reflexão, aí 4 ou 5 trabalhos de reflexão, daqueles que é preciso, os encontros são de 15 em 15 dias. Portanto, de 15 em 15 dias tens um trabalho de reflexão, perguntas para fazer à criança interior, trabalho de relação com o pai, relação com a mãe, trabalho de energia feminina, energia masculina, portanto, há trabalho para fazer. E depois lá também. E como é que é a dinâmica? Tu tens, por exemplo, sessões de trabalho diárias com as pessoas, após o... Durante o caminho. Durante o caminho, portanto, saímos de manhãzinha, cada um vai ao seu ritmo, portanto, não vai tudo em manada. Eu costumo dizer que o caminho, nós vamos todos juntos, mas o caminho é individual. E, portanto, cada um tem que fazer o seu caminho e vai se encontrar ao longo desse caminho. Chegamos ao albergue, estacionamos, cada um vai chegando, estaciona, eu faço mais ou menos o cálculo do ritmo de cada um e marcamos um encontro. Imagina que chegamos todos às 2 da tarde, às 4 da tarde marcamos um encontro, temos 2 horas, 3 horas de trabalho, de reflexão e com propostas ou de constelações familiares, ou de temas que foram surgindo. Portanto, é uma partilha do grupo, em primeiro, e depois temos exercícios feitos. Só há, eventualmente, um dia que temos uma jornada um bocadinho mais longa, neste caminho português, em que depende depois do ritmo, em princípio... E isso é planeado? Ou tu avalias o estado do grupo e com base nisso adaptas a sessão em cada dia? Eu não sei se vou dizer bem a frase, mas que o improviso dá muito trabalho, não é? Certo. Portanto, então aquilo é tudo planeado. Os exercícios estão planeados, mas pronto, eu faço o planeamento tipo um PowerPoint, não é? Sabes bem como é que a minha relação com os PowerPoints. Eu preparo os PowerPoints e depois está ali estruturado, se for preciso uso, mas a energia do grupo transforma muito. Pode haver uma partilha de uma pessoa, de um peregrino, que me leva para o tema da criança interior, então se nós tínhamos preparado falar outro tema, já não vamos para ali. Respeitar o fluxo da vida. É isso, ok. Portanto, está preparado, sim senhor, mas acho que nunca acontece. Ali a vida nunca acontece como eu quero, ainda bem, não é? E tu acredito que exista também uma diferença entre fazer as sessões no primeiro dia e depois fazer as sessões nos últimos dias, em que a malta já está amassada e... Assim. Sim. Nós somos feitos de luz e sombra. Os primeiros 2 dias isto é como um namoro. Toda a gente se dá bem, é espetacular. Antes, saindo de Valença, passando o Rio Minho, aquela ponte magnífica, não sei se conhece. Sim. Acho que aí, se fosse as máquinas antigas, gastava-se aí 3 ou 4 rolos. No segundo dia já não se quer tirar tanta fotografia. No terceiro dia não me fazem fotografias. No quarto dia eu nem sei por onde passei. E portanto, isto é interessante porque nós temos às vezes que chegar ao limite para virar no oposto complementar. Então, se eu entro muito com a cabeça nos primeiros dias a pensar como é que isto vai ser, normalmente eu chego do outro lado rendido. Então a partilha no fim nunca é igual à partilha no início. Tu jogas com isso? Jogar no sentido positivo, jogas com essa... Eu procuro que o grupo aproveite essa energia. Portanto, eu recomendo às pessoas, eu digo isto às pessoas, não é nenhum segredo. Mas utilizo com essa energia, até para mim, porque eu também faço os caminhos. Portanto, eu estou a fazer os meus caminhos, estou a acompanhar as pessoas que quiserem podem fazer consulta, não é consulta, mas uma sessão em movimento. Estamos a caminhar a falar sobre temas, já aconteceu tanta vez, e nada melhor do que estar na natureza para fazer isso. Portanto, fisicamente também é exigente para mim, e para toda a gente, mas para mim em particular e também é. Mas eu aproveito a energia do grupo, é o fluxo, as coisas a acontecer. Imagina trazermos isso para a vida. Como é que é possível, não é? Mais difícil, não é? Porque nós
o conjunto de regras e de rotinas e de ordens que a gente tem torna mais difícil a gente respeitar um bocado o ritmo da... Nós fomos ensinados a chegar a Santiago. Pois é isso. Resultado. Certo. Não importa como eu chego lá, o que importa é que eu cheguei. Olha, mas chegaste com 3 clavículas não chegaste, mas com 2 clavículas fora de lugar. E mais do que isso, és ensinado a chegar, és ensinado a cumprir o tempo em que chegas. Exatamente. Portanto, tens que chegar dentro és ensinado qual é o caminho, tens ensinado que não te desvies do caminho, tens ensinado quando é que paras, portanto, existe tudo. Está tudo definido. Está tudo, é isto. Portanto, quando tu chegas a um grupo que está quando tens um grupo que está parametrizado nisto, portanto, que horas é que saímos amanhã? E eu digo, logo se vê. Logo se vê. E a que horas é que chegamos? Logo se vê. Cada um tem o seu ritmo. Mas vocês têm que sair todos juntos? Não, eu normalmente marco uma hora para sair. Se tiver gente que já fez caminho, aí é livre, cada um vai ao ritmo que quer. É mais orientador, olha, vamos sair. Sobretudo nos 2 primeiros dias. Porque há muita insegurança. Será que me vou perder? Isto é como na vida. Será que me vou perder? Não é possível perder. A vida está cheia de sinais. Há setas no caminho. Claro. E se eu não vir a seta? Vai aparecer alguém. Alguém te vai dizer não é por aqui. E isto é muito abstrato. Mas este abstrato depois trazido para a vida, traz outra dinâmica. A partir do momento em que a malta começa a aceitar isto traz outra dinâmica. É difícil de arrancar as pessoas do concreto para o simbólico, para o deixar respeitar o que está a acontecer. Respeitar o corpo. É muito difícil para todos. É muito difícil para todos. Portanto, os primeiros dias serão mais ou menos assim. Há aqui não é bem uma orientação, mas há aqui olha, amanhã saímos às 6 da manhã. Imagina que eu sinto que o grupo era porreiro caminhar à noite durante 1 hora. Amanhã vou sair às 5. Há malta que diz 5 da manhã. O que é engraçado é que dorme-se muito pouco durante os caminhos. Dorme-se muito pouco. Parece que há ali qualquer coisa a acontecer dentro de nós. Então dorme-se pouco. Ok. O que também ajuda. Mas, por exemplo, vocês fazem quanto? 20 km por dia? Em média, sim, 20 km. 20 km? 20, 22. Isso um dia que fazemos mais, 34. 20 km são para aí 5 horas de caminho? 5 horas, sim, a caminhar, mas tranquilo. Se puseres mais 1 hora, então dá para fazer 2 pequenos almoços, dá para ver a chuva a cair, só ver chuva. E depois como é que é? Depois deve ser. Como é que é a dinâmica num grupo? Depois há os diferentes arquétipos, não é? Há aqueles que saem cedo e saem disparados e que fazem o caminho em 3 horas e meia, 4 horas. Sim. Há os que fazem em 8, quase. Até isso é engraçado, não é? Porque quem tem energia de fogo normalmente vai mais rápido. Quem é, por exemplo, na área da PNL, quem é mais visual também vai mais rápido. Quem é mais de sentir já fica mais lento. O grupo é muito particular nisso. Depois desafiam-se uns aos outros sem se desafiarem. Pode fazer confusão a alguém. Porque é que ele chega tão rápido? É as dinâmicas normais do grupo. Não é? Como é que é? Já dizia a Fátima no outro dia aqui. Se bateu e mexeu, é teu, leva. Eu gosto dessa frase. Não é? Se bateu, se mexeu, é teu, leva. Não é? Se ficas um bocado arreliado porque o outro chegou primeiro. Pois, repara, os encontros antes de partirmos, nós já trabalhamos isso. Já falamos também da sombra, era isso que faltava há pouco. Trabalhar a sombra, aquilo que eu tenho escondido dentro de mim, as minhas inseguranças. É muito engraçado quando eu começo a explicar como é que as coisas vão acontecendo, a malta vai se ajeitando nas cadeiras, não é? E vai acontecer assim, e as casas de banho são assim, e depois vamos caminhar à noite. Atenção que os ténis têm que ser confortáveis. Depois há pessoas que têm tipo preocupações que os outros não têm preocupação nenhuma. E que são os opostos. Estes opostos vão se cruzar no caminho. Portanto, os medos vão se cruzar no caminho. As forças de uns são as fraquezas de outros. E é engraçado porque tu podes trazer o tema de levem meias sem cozedura. E para algumas pessoas isto pode já ficar aqui. Então, já está. Como assim? Ténis 2 números acima. Olha, tragam 2 números acima. É a minha sugestão. 2 números acima. Então, mas o pé não vai ficar. E para algumas pessoas é ok, para lá 2 números acima é ok, para outras é como, onde é que eu arranjo, mas porquê, o que é que eu faço depois? Eu normalmente tenho isso tudo guardado nos meus fecheiros. À medida que as perguntas vão surgindo, eu vou debitando. Olha, tens aqui este sítio, podes ver outro.
sem ser aquele paternalista, né? Tu vai aqui, vai acontecer. Não. Lembro-me, há histórias muito engraçadas. Lembro-me de um peregrino que achava que 2 números era muito. 2 números é muito, nunca me aconteceu. Pá, tudo bem, então não tem problema. Ao fim do primeiro dia ele percebeu porque é que 2 números acima era positivo. Porque o pé estava em bolha. Porque, pronto, são 2 números acima. Assim já aprendes a ouvir, porque se alguém que já fez o caminho algumas vezes está-te a dizer leva 2 números acima, se calhar... Pá, mas olha, a primeira vez que me disseram 2 números acima também achei esquisito. Mas comprei. Ok, achaste esquisito, mas tiveste o discernimento de pá, ele já fez o caminho, eu não fiz. Até foi numa loja da especialidade de corrida. Pá. Se eu te pergunto, é para quê? É para que efeito? É fazer os caminhos de Santiago. Com certeza. Então, aqui, 2 números acima. Até são 2,5 no meu caso. 2 números acima. Experimentei, realmente aquilo parecem umas barcaças, não é? Claro. E o pé não vai sair. Portanto, eu vou fazer as perguntas que depois me vinham fazer a mim. O pé não vai sair, não vai sair. O pé vai inchar e muito. O pé vai inchar e vai muito. Então, e 2 meias? Não, estou a brincar. Não, aprendi na primeira vez que 2 meias não dava. 2 meias. Mas tu já fizeste outros caminhos diferentes? Ou isto para perceber o que é que te faz regressar sempre aos caminhos de Santiago? Ok, eu fiz 2 vezes o caminho inglês. Desculpa, o caminho primitivo. Uhum. Na verdade, nem é o caminho primitivo. Não, quando eu digo caminhos, se fizeste outras caminhadas, outros trekkings, ou o caminho de Santiago é... Para mim é o caminho de Santiago. Epá, eu gosto de caminhar. Né? Há pouco estávamos a falar, antes de começarmos, da Costa. Tenho amigos que já fizeram, pá, e disseram que fisicamente é super exigente. É muito exigente. Eu fui o tipo da mochila com 15 quilos emprestada. Portanto, nem era uma mochila de caminho, de sapatilhas daquelas que não era de todo para caminhar, que me custaram... Com pitons? Sapatilhas não, foram mesmo daquelas sapatilhas que custaram para aí 20 euros na altura. Olha. E foi... Foi. Também estavas a trabalhar o automerecimento. Estava a trabalhar muito o automerecimento, porque olha, eu fui comprar umas sapatilhas para caminhar e comprei as sapatilhas erradas e fiz o caminho errado. E a primeira... para quem conhece, né? Para quem parte de Porto Covo, a primeira etapa para Mil Fontes é logo a pior. São 23, 24 km em areia. Pois é isso que eu ia perguntar, aquilo é muita areia, não é? É. Eu tenho 3 amigos que fizeram os caminhos também e que fizeram esse, disseram que esse era muito mais exigente, mas em termos energéticos não é a mesma coisa. Não sei pôr isto de outra forma. O trabalho energético que se faz nos caminhos de Santiago, talvez por ser um caminho muito antigo, ou por ter já ser percorrido por muita gente. É isso, eu acho que há uma carga simbólica muito diferente nos caminhos de... E eu regresso ao centro. Este caminho que eu vou fazer agora, eu pus o nome de regresso ao centro. E há uma necessidade cada vez maior de regressar ao centro. E como o que está dentro é igual ao que está fora, se eu tenho esta necessidade de ir para dentro, eu também tenho a necessidade de fora ver isso a acontecer. E os caminhos de Santiago têm isso. Portanto, tu fazes os caminhos para esse da Costa Vicentina. Qual é o objetivo? É chegar a que centro? Não tem centro. Não. Tens um destino. Tens. Mas ali tens um centro. Tens vários sítios para entrar junto à catedral. E os caminhos vão todos dar ao mesmo sítio. Portanto, esta energia que se põe ali em movimento e todos com um propósito, todos, quer dizer, cada um com o seu, são desafios, cada um tem um exercício para definir qual é o propósito, que cargas é que eu me quero libertar, ou porque é que eu estou a fazer o caminho, ou o que é que eu quero conquistar sobre mim, que partes de mim é que eu quero descobrir. E como o caminho responde a isto, é incrível, porque o caminho responde a isto. Aliás, quase nem precisavas escrever isto, mas escrever significa que eu tomo consciência, porque as coisas vão acontecer, não é mesmo? O caminho vai passar por nós como tem que passar. Conheço peregrinos com uma preparação física impecável e que se lesionaram no primeiro dia de cheio do autocarro. E que tiveram que fazer o caminho, portanto, íamos todos em grupo, e ele teve que fazer o caminho faseado. Faseado significa o quê? Os 3 primeiros dias foi o táxi. Pá, para alguém que se preparou, vê bem, o impacto isto não teve, esta pessoa preparou-se. Está ali, vai, e a descer do autocarro, aleijou, magoou-se. E só vai conseguir fazer, era para fazer os 2 últimos, mas acho que só fez o último dia connosco. Mas fez sempre o caminho connosco, só que fez o caminho de outra maneira. Que para ele fez muito sentido. Qual é o sentido de fazer os caminhos de autocarro?
Para ele fez sentido. Ok. Para ele teve que lidar com esta frustração, sozinho. Nós saímos, ele ia de autocarro, ou táxi, acho que é de autocarro, para ver se dava cabo do outro pé. Mas acho que é de táxi. E a táxi chegava ao albergue, esperava por nós, nós chegávamos, fazia o encontro, partilhava, fez grandes partilhas sobre o que é que sentiu, a frustração que sentiu de não poder. Eu acho que há um sentimento de comunidade grande para quem faz os caminhos de Santiago, e não é difícil. Na parte da Costa Vicentina não se sente muito isso. Senti isso quando fiz o Nepal, o Campo Base de Everest. Já se sente espírito de comunidade. As pessoas cumprimentam-se, mas as outras param, falam. E como as pessoas têm que ficar nos mesmos sítios, porque as vilas e os albergues, ou seja, onde tu vais em montanha, são os mesmos. E depois o espírito é diferente porque, como faz muito frio, só há um sítio onde as pessoas podem, ou seja, as pessoas caminham, mas depois não vão visitar a natureza nem a cidade. Tu tens que ficar no hostel, ou naquilo nem é um hostel, alguns sítios onde eu fiquei 2000 e pouco. Um dormitório, um albergue. Um albergue, e que tem uma sala grande onde toda a gente fica, porque a partir de uma certa hora faz menos 15, menos 20, não andas cá fora, não é? E as pessoas têm todas que ficar lá dentro, porque é onde está quente. E portanto ficam os portas, o que eles chamam os portas, que é só a malta que carrega as malas dos outros, que é uma coisa que nos dá um banho de humildade muito grande aos ocidentais, porque os ocidentais vão todos equipados com as suas cenas e não sei o quê, todos, não sei o quê, e depois andam lá os outros só a carregar os sacos deles, e com calçados. Eu vi pessoal de chinelos pela montanha fora. Eles parecem literalmente umas cabras da montanha, por lá fora, uma coisa inacreditável. Mas para dizer que tu ficas com essas pessoas, com os guias, e ficam todos no mesmo sítio, porque é onde está quente, e aí há mais o espírito de comunidade já... É porque traz uma energia, uma energia curiosa. Estava a ouvir-te, que é a vulnerabilidade. É isso. Tu ficas vulnerável ali. Porque tu não dá para parar. Porque, claro, podes parar, mas tu podes passar. Imagina que passas por um peregrino que nem é do teu grupo, é do outro grupo, ou tu vai sozinho, e que vai, homens ou mulheres com 70 anos a caminhar, ou 80 anos, também já vi, a um ritmo certinho, mas lento. Tu passas por eles, buen camino, tal, pau. Tu paras para tomar o pequeno almoço, ele passou por ti, tal. Buen camino. Mais à frente, são 5 horas em que te cruzas com ele. Isto questiona-nos. Espera aí, este homem... E depois chegas ao albergue e está lá. Buen camino, que tal? E ele fresco e fofo, por exemplo. Claro. Fresco e fofo. Já traz outra sabedoria, que é certinho, ritmo. Já não sei o que é que ele fez na vida, não é? Estou a lembrar deste caso. Mas eu acho que a vulnerabilidade que o caminho nos traz de dormirmos em comunidade, de nos incomodarmos em comunidade, de nos apoiarmos em comunidade. E elimina, eu não sei se sentes isto, mas o meu sentimento na altura era elimina classes. Somos todos iguais ali. Elimina classes. Aliás, nós somos, quem faz o caminho é a classe mais baixa, porque e não é? Porque apesar de tudo, financeiramente sentia-se, os guias são muito dependentes. Mas estás numa posição em que o guia diz-te é para ali, tu não vais ao contrário, tu vais para ali. Porque a 5.000 metros de altitude, o tipo está-te a dizer que vais para ali. É para ali. Não é para brincar. Trabalhas a confiança aí, não é? Tens que confiar na pessoa. Ou então descobres tu como é que se faz aquilo. Perdendo-te. Em Santiago isso não acontece porque, para já, não há ninguém a dizer-te que o caminho é por ali. Não é preciso. Em cada cruzamento há uma seta. Okay. Em cada dúvida da tua vida, vais ter que tomar uma decisão. E normalmente há uma escolha a fazer. A escolha é pelo que eu sinto. Estou a fazer a parte para o simbólico. O que eu sinto que me faz bem, não é o que me faz bem, vou corrigir. O que eu sinto que é o caminho, eu vou fazer. Mesmo que ele não seja fácil. Em Santiago tens setas. Há pouco estavas a falar até do processo terapêutico, que eu utilizo muito em consulta esta metáfora. Começo sempre a dizer, o objetivo não é chegar a lado nenhum. Quando chegas a Santiago, quando chegas a um objetivo, tu te defrontas-te com o desejo. O desejo de chegar. Depois de chegar, o que é que fica? É efêmero, é nada. Não fica nada. Certo. Então não pode ser, o movimento para a vida não pode ser por desejo. Claro. Eu desejo isto, eu desejo. Não é isso. É a fase mais básica do amor, o amor do desejo. Então há uma alegria que se instala. Não é a alegria de ter chegado.
é a alegria do que eu fiz. E aí nasce outra vez o desejo. Eu para o ano venho fazer diferente. Isto é cíclico, por isso é que eu também vou tantos anos. Cada um tem o seu processo que se repete ciclicamente e, portanto, o objetivo não é resolver os problemas. O objetivo nem sequer é resolver traumas. O objetivo é aprender a viver com eles. O objetivo é aprender a viver com eles. O objetivo é aprender a viver com os traumas. Não é resolver traumas. Como é que a gente resolve um trauma? Aprenda a viver com ele. Reconheço. Olha, incomoda-me isto. Olha, incomoda-me aquilo. Olha, tenho que aprender a comprar ténis. Não sabia que tinha esta cena de automerecimento. Ok? E isso está resolvido? Não, para o ano vai acontecer igual. E como é que estás com as pessoas e... Por exemplo, apesar da gente tentar se explicar às pessoas muitas vezes que tem que levar pouca coisa... Boa. Isso é um bom tema. Não é? A pessoa chega lá e leva ao secador. Não é? É comum. Não é para gozar com as senhoras, mas as senhoras preocupam-se com estas coisas. Eu tive uma senhora que levou o secador. Tinha cabelo comprido. Há secadores lá. Alguém que não consegue levar pouca coisa, o que é que isso quer dizer dela? Eu não sei o que é que se quer dizer dela. Vamos dizer simbolicamente. Vamos dizer simbolicamente. Simbolicamente. A mochila simbolicamente representa a nossa história. Uhum. Eu lembro-me de um senhor, vou-te responder talvez desta maneira, eu lembro-me de um senhor em que eu cometi o erro de, tipo o pai, de fazer uma lista do que é que era preciso lá para na mochila. Uhum. Mas não disse o mínimo. Pus tudo o que era possível levar. Tudo. Não puseste quantidades? Eu, na verdade, na altura fui a um site, fui à procura Google, está aqui a lista e pus a lista. O senhor aparece no dia... lá está, a comunicação não é o que eu digo, é o que o outro percebe. Claro. E foi dito várias vezes, atenção, olha o peso não deve exceder os 10% do teu peso. Ele aparece-me com uma mochila de 10 quilos, 10, 11 quilos. Ele trazia tudo, até pastilhas para a máquina de lavar roupa. Trazia tudo. Simbolicamente, este homem traz tudo às costas. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele, ao fim do primeiro dia, levou a mochila, né? Vai de autocarro, não custa nada. Quando começa a caminhar, ele percebe. E quando eu partilho esta história e ele está presente, ele diz sempre a mesma coisa. Resolvi o problema deixando coisas pelo caminho. Portanto, o peso com que ele chegou a Santiago não é o mesmo com que ele iniciou. E a vida dele não é só por isto. Ele ter tomado consciência que carrega muito peso quando lhe foi dito, olha, tu trazes o mundo às costas. É preciso começar a libertar coisas. Portanto, ele até vai connosco este ano e está um homem completamente diferente. Não é só por causa dos caminhos, obviamente. É porque reconheceu que carrega o peso às costas, aceitou que carrega o peso às costas, negociou com ele ter que libertar algumas coisas, integrou isso na vida dele e trouxe isto para a vida. E a vida dele mudou. Mesmo depois, mesmo teve repercussões depois? Teve, porque, neste caso sim. Porque eu até o acompanhei. E neste caso sim. Okay. Portanto, um homem com mais de 50 anos, tomar consciência que durante 50 anos, ou pelo menos 40 anos, a vida dele lhe conta uma história, que o caminho é para trazer peso, ele ali tem essa consciência. E, portanto, começa a libertar o peso emocional, o peso da responsabilidade dos outros, o peso de cuidar dos outros, que temos muito isso, não é? O cuidar dos outros, o preocupar-me com o meu caminho, mas com o caminho do outro. Não dá. Se o meu ritmo é 2 e o ritmo do outro é 1, eu se baixo para 1, eu estou feito. Não é? Mas isso não é ser egocêntrico. Não, isto é pensar no meu ritmo e eu vou ter que respeitar isso. E ali, isso às vezes é muito difícil. Imagino. É difícil. E, por exemplo, se disse casais... Deve ser duro. Mas olha que é curioso que a experiência... Duro, ou seja, isto de respeitar ritmos. Quando eu tenho casais em grupo, já tive... começamos a trabalhar isso. Atenção que o caminho é individual. E se um casal vem fazer os caminhos de Santiago, isto também quer dizer muito sobre a aprendizagem que o casal precisa de fazer, não é? Portanto, eles precisam de individuar. Eles precisam de ser aquilo que eles são. E estando na cabeça dos dois, não se passa nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agora, isso não é fácil, não é? Não. Não é fácil.
eu tenho alguma tendência a não gostar de fazer caminhadas em grupo por causa disso. Deixar para trás? Que não é bem deixar para trás, é aceitar o ritmo do outro. É um bocado isso, é de ter alguma tendência para, ok, vamos lá respeitar e tal, vamos em grupo e não sei o quê, e pronto, e posso baixar um pouco o meu ritmo. Ou seja, o que eu diria é ter que lidar com esse peso de seguir o teu caminho. De fazer isso. Acho que é mais isso. É ter que lidar com esse peso de ter que chegar à beira deles e dizer assim, olha, meus amigos, a gente encontra-se lá. Mas é que nem tens que dizer. Sim, pronto, é isso. Nem tens que dizer. Num grupo, ou seja, num grupo que já tem alguma preparação, não tenho que dizer. Às vezes é quase como as férias com os amigos, não é? Não é? Portanto, que é uma coisa que, pá, eu gosto dos meus amigos, mas não gosto de tirar férias com amigos. Tipo, não, porque eu tenho tens o teu ritmo. É isso. Não é porque não gosto deles. E tenho alguma tendência para estar tudo bem. queres italiano em vez de mexer-se bem. Pronto. Não tenho alguma tendência para isto. Uma das coisas que eu incentivo as pessoas é fazerem exatamente o oposto. A tendência é irmos todos juntos. Uhum. Por exemplo, almoçar ou jantar. Almoçar em tanto, mas jantar é irmos todos juntos. Eu tenho por hábito dizer, eu vou jantar. Vou ali. Alguém quer vir? Isso para mim é mais fácil. Alguém quer vir? Ao início vêm todos. Ou está uma tendência para vir todos, porque estamos ali em comunidade. Mas estar em comunidade não é estar fusional. Quer dizer, não temos que ir todos para o mesmo sítio. Claro. E esta liberdade que alguns encontram não é fácil de gerir para alguns. Não é fácil de gerir para alguns, mas de perceber que é possível ir à direita em vez de ir à esquerda, e quando nos juntarmos está tudo bem na mesma. Isto é uma energia que fica dos caminhos e que junta as pessoas. É claro que também tens o oposto, não é? São normalmente os dependentes emocionais que estão à espera que... Onde é que vamos? Exatamente. Onde é que vamos? E se eu não disser onde é que vamos... Mas isso não é nos caminhos, é na vida, não é? Se eu não disser onde é que vamos, parece que ficaram órfãos. É uma autora para trabalhar a relação, por exemplo, com o pai e com a mãe. Okay. É um bom tema. E que outros simbolismos tu encontras quando a pessoa se apresenta para caminhar? Tu olhas para ela e há ali fazes ali uma fotografia. No dia quando começamos a caminhar. Tens o da mochila. E que outros simbolismos às vezes tu dá-te assim um instinto, não é? De experiência, olhas para aquilo e... eu diria os ténis. Os ténis. Porque o simbolismo dos ténis é como a pessoa caminha, não é? Uhum. E portanto, o ténis é um indicador. Os pés ligam-me à terra. Uhum. Os pés ligam-me à mãe. Ligam à maneira como eu sinto o mundo, como eu apoio o pé. As lesões que vão aparecendo nos pés dizem muito sobre isso. Ou se aparecerem lesões, não tem que aparecer. Mas eu diria o ténis e mochila. E meias. São os 3 pontos fundamentais. De equipamento. Ténis, meias e mochila. E alguém que leva uns ténis, umas sapatilhas apertadas. Às vezes aparece. O pessoal que ignora isso. Não, o que eu quero dizer é alguém que não ouviu essa parte e o que é que simbolismo é que traz alguém que tu queres o simbolismo. Sim. Então o que é que tu achas? Assim, uns pés apertadões? O que é que a pessoa que traz as sapatilhas, os pés apertados? Pá, não se encaixa na vida. É infantil ainda, não é? Porque é os pés pequeninos. Quero os pés do bebê ainda. Os ténis do bebê apertadinhos. Agora toda a gente em casa. Toda a gente comprar ténis largos. Toda a gente a ver como é que estão as sapatilhas. Adulto. E que histórias é que tens? Quais são as que te marcaram mais nos caminhos que estiveste lá com... Olha, vou contar uma pessoal. Eu lembro-me, isto já foi muito à frente do meu pai ter falecido, mas numa determinada altura da minha vida eu andava a trabalhar a linhagem masculina. Andava a tentar pôr as coisas em ordem. Depois testi. Fica como está. Vou-me pôr eu em ordem. Mas o meu pai tem uma história que é curiosa. O meu pai, nós nascemos todos em Vila Real de Trás-os-Montes. O meu pai é filho de um casal
que se apaixonou, mas não se casou. E na altura, portanto, em 1944, tinha que se pedir para aperfilhar, acho que era assim que se dizia, o filho. E o meu avô entendeu não fazê-lo. Portanto, não deu o nome dele ao meu pai. Portanto, o meu pai tinha no bilhete de identidade filho de pai incógnito. A história que eu vi isto dezenas de vezes. O verdadeiro filho da mãe. O verdadeiro filho da mãe. Pá, em Vila Real de Trás-os-Montes, aliás, numa aldeia, pá, a minha avó foi uma corajosa. E o meu pai também. E o avô também. Foram todos corajosos. Cada um fez o que entendeu. Naquele ano, eu decidi, porque tinha andado um ano a tentar constelar o nome do meu avô. Eu queria constelar o nome do meu avô. E o Joaquim disse-me, pá, isso não é tema. E eu andei, insisti. Pá, não houve tema. Ele nunca constelou e ainda bem. Constelámos depois outro tema que teve muito mais impacto e que também tinha a ver com a minha avó. Eu decidi naquele ano levar 2 conchas. Uma para mim e uma para o meu pai. Portanto, eu ia fechar o ciclo. E lá fizemos ao caminho, com 2 vieiras. Eu disse 2 mochilas. Não. Vieiras. Conchas. Conchas. São vieiras. As vieiras, que são, aproveito para dizer para quem não conhece, são um símbolo do caminho e eram aquilo que se dava antigamente às pessoas para atestar que elas faziam o caminho de Santiago. E depois, mais tarde, é que veio a credencial para não haver gamanço, porque a malta como levava a vieira, pedia dinheiro para peregrinos e depois havia gente que enganava. Então a igreja começou a imprimir em papel timbrado as credenciais que ainda hoje se usam. E levei. E o objetivo era, quando chegar um momento do caminho em que eu sinta que chegou o fim, eu vou largar as conchas. As conchas, não as vieiras. Não as vieiras. Que a palavra é importante, o nome que se dá à vieira. Pá, cheguei a Santiago e não senti em nenhum momento que era para largar. Pá, e a minha cabeça começou logo ali. Estou apagado a isto. Mas eu ali ter ido a bota com o espigão. E estava encostado a um dos pilares um dos pilares que está aqui na catedral, mas de frente para a catedral, a pensar na minha vida. Era um ano em que havia muitos peregrinos. Era o ano de Jacobeu. Muitos peregrinos. Portanto, os albergues estavam muito cheios. Eu estava nesta meditação. Pá, e agora o que é que eu vou fazer com as vieiras e tal? Chega uma senhora, dona de um albergue, que traz panfletos para distribuir, e eu aceitei. E o albergue chamava-se Mercedes. Albergue Mercedes. Ok, porreiro. Porreiro, mas não é porreiro. Foi impactante e eu larguei as vieiras naquele dia. O nome do meu avô era Vieira. Portanto, era António Vieira. E o meu pai é António Fernandes. O Vieira não passou. Portanto, eu levava 2 vieiras. O meu pai não tinha o nome, mesmo em adulto, porque ele foi pedir ao meu avô, mas o meu avô disse, eu não te dou o nome, tens que pedir à tua madrasta. A tua madrasta é que tem que dar autorização. O meu pai entendeu que não tinha que pedir à madrasta para ter o nome do pai. Então decidiu nunca mais tocar no assunto e nunca mais procurou. Pergunta para Queijinho. Como é que tu achas que se chamava a madrasta? Mercedes. Incrível, pá. Incrível esta história. Isto tu não procuras. Tu não vais no caminho para aquelas pessoas que vão no caminho à procura de sinais. E agora aqui uma folha, isto deve ser um sinal. Não é assim que isto funciona. Portanto, eu fiz 120 km na expectativa de, quando eu larguei, a história chegou. Pá, isto é uma história incrível. Portanto, e largaste, deixei as vieiras lá. Quando viste o panfleto? Quando eu estou a olhar para o panfleto, Mercedes. E simbolicamente, tipo, agora podemos aqui começar a inventar uma história, não é? Mas simbolicamente ela veio-me oferecer guarida. Ela veio-me oferecer um sítio para dormir. Que o meu pai não teve. Portanto, no plano espiritual, eu podia dizer que eles estavam reunidos à minha espera. Foi o que eu senti na altura. Pois, porque é isso, mais do que o que é que simboliza disto, é o que tu sentes, é aquilo que é o sentimento que vem e diz, ok, pronto, há ali um momento em que faz sentido e tu
deixas. Fez sentido, quer dizer, é inevitável perante esta história e com a carga que esta história tem para a história do meu pai, para a relação que o meu pai tem comigo e para tudo. Pá, que chega uma senhora do nada que me oferece está aqui o albergue Mercedes. Pá, podia ser o albergue Povo à Galega, sei lá. Sim. Mas era Mercedes. O Jung falava em sincronicidades. Como é que dizia a Fátima? Se bateu, É teu, leva. se bateu, pega que é teu. Se bateu, pega teu, é assim qualquer coisa. Leva. É? Como é que eu não posso não voltar aos caminhos depois desta história? Tenho que voltar outra vez. E vais encontrando assim um conjunto para ti, um conjunto de histórias que te vão... é quase um oráculo. Pá, tu conheces o mundo das constelações. Certo. E portanto, eu diria que o Caminho de Santiago é uma constelação em movimento. Certo, sim. E portanto, se eu estiver disponível Para isso. É tudo e não é nada. É um conjunto de coisas que acontecem e que se eu estiver desperto para acontecer, as pessoas com quem eu caminho, as histórias que se cruzam, tu teres alguém que está a desabafar contigo ou a falar contigo sobre um problema e tu percebes que o problema também é teu. E que não fazias ideia que aquela pessoa tinha aquele tema. Porque ao fim de 2 horas a caminhar ao lado de alguém, tu vais partilhar alguma coisa. Certo. Não vais partilhar nada, mas em princípio vais partilhar alguma coisa. E ver que estes 16 têm muito mais a ver uns com os outros do que achavam que não tinham. Ou então pessoas que, não é muito comum, mas pessoas que não se toleram. O santo não casa. O Santiago não casa um com o outro. E que chegam ao fim e conseguem ver o que está por trás daquilo. O que é que está por trás desta sensação. O que é que eu não gosto no outro que também é meu. Porque também estão na experiência a lidar com a sombra um do outro, não é? Claro. É projeção, não é? E nós temos tempo no dia-a-dia para fazer isso? Não. Nem tempo, nem queremos. É muito mais fácil dar o lado luminoso. Mostrar as coisas perfeitas e tal. E os ritmos de vida que eu tenho incríveis e pá... Se não há tempo para eu tirar uma fotografia num momento que estou deprimido ou estou triste, eu não vejo isso nas redes sociais. Ou vejo muito pouco. Agora estou aqui a chorar. Deixa-me tirar uma foto. Não. Mas tens tempo, tens desconexão do teu corpo, desconexão com a tua alma. No momento em que tu estás em alegria, interrompes para tirar uma foto. É a mesma coisa. Eu estou a interromper um momento. Portanto, se eu não interrompo a tristeza ou nem a mostro, há muita sombra escondida. Então, isto causa muita tristeza. Há estudos que já indicam isso. Ainda há dias ouvi sobre isso. Que é as redes sociais e o impacto que isso tem. Do ponto de vista subliminar. Estamos a mudar completamente de assunto, mas do ponto de vista subliminar, eu mostro uma vida perfeita. Certo. Agora passando para os caminhos, eu digo-te, são 120 km que vai acontecer nada. Não. Vai acontecer muita coisa. E é como na vida, vai acontecer muita coisa. E coisas que tu vais gostar, coisas que tu não vais gostar. Lembro-me de um peregrino, olha, o mesmo da mochila. Tinha pavor de gatos. Até fizemos hipnose com ele e uma constelação por causa dos gatos. Passou a conviver com gatos. Antes disso, onde quer que ele chegasse, havia um gato. Tanto que ele já nem parava para comer, para o pequeno almoço. Arrancava por causa dos gatos. Porque não queria lidar com aquilo. Não queria lidar com o gato. O gato tinha de ter com ele. Pá, mas há gatos em todo lado. Sim, há gatos em todo lado. Mas não deixa de ser curioso ver com ele o que aconteceu. Portanto, o mundo, como começámos, o mundo concreto e o mundo simbólico, também nos caminhos. O caminho de Santiago é, para mim, a melhor metáfora para a vida. É a melhor metáfora. Tu sais de um sítio para chegar a outro. O mais importante não é onde chegas. É o caminho. É o caminho. E até isto é difícil de trazer para a vida. Porque quando o caminho é doloroso, o que é que a malta quer fazer? Quer desligar. Quando estás num momento de dor, numa relação, no trabalho, tu queres desligar, queres sair. Não, há caminho para fazer. Mas essa é a parte mais... Eu acho que principalmente atualmente a parte mais difícil é as pessoas perceberem que o caminho demora tempo. É preciso tempo. Isso tem sido mesmo, cada vez mais sente-se a dureza das pessoas de procurarem coisas que... As pessoas têm dificuldade em fazer projetos a 2 anos, 3 anos, 5 anos. E projetos a um dia? Parece que é assustador. Claro que eu tenho que ter objetivos. Tenho o objetivo de chegar a Santiago. Esse é o meu objetivo. Mas ao nível de desenvolvimento, ou seja... Mas vai dar ao mesmo. Era aí que eu estava a trazer essa metáfora. O objetivo é chegar a um determinado sítio. Toda a gente quer ser feliz. Imaginemos que feliz é chegar a Santiago.
Impossível. Pois é isso, porque eu não acredito. Não há isso. Isso não existe. Isso não existe. É uma desilusão permanente. Claro. A tua felicidade é isto. Procurar o equilíbrio acho que é possível. Procurar o equilíbrio é possível. Procurar o equilíbrio. É possível. Procurar um estado de equilíbrio é possível. Procurar, nem nós conseguíamos viver num estado de felicidade 24/7. Se nós não conseguíamos, é impossível. E definir isso? Como é que eu defino felicidade? Agora, tu consegues sentir felicidade, mas a seguir à felicidade, que é um pico, o que é que vem a seguir? É o oposto. Claro. Por isso é que semântica é importante. Porque se tu dizes às pessoas para procurarem felicidade, entras numa ratoeira. Entras numa daquelas rodas. Isso não... Tens que... As pessoas têm que procurar equilíbrio. E não achas que essa roda se pode chamar frustração? A frustração de estar a chegar a um sítio que nem sequer sabe o que é. E depois a seguir à frustração vem a raiva. E a raiva traz mais frustração. E então já quero tapar isto com objetivos exteriores. Com a conta bancária, com o carro, com a casa, com tudo. E vês pessoas desiludidas quando terminam o caminho? Ou seja, chega, não é? Acabou e ter que lidar... Porque é aquilo. Chega, está lá, pronto, ok. Sim. E agora temos que ir embora. A desilusão de chegar lá. A desilusão de uma expectativa de que iria ser um momento de transformação. Eu próprio tive isso em 2 ou 3 vezes que lá cheguei. Não tinha percebido que o mais importante não é chegar, é o caminho. Claro. E estou-me a lembrar de um amigo nosso. Temos um amigo em comum que a primeira vez que chegou a Santiago veio ter comigo e disse-me assim: pronto, é isto. E hoje, passado estes anos, ele consegue olhar para trás e perceber que o é só isto é porque ele não fez o caminho. Ele foi caminhar. São coisas diferentes. E caminhar, cheguei, pronto. Não, mas o caminhar é ir, parar. Ah, mas eu não quero parar. Pois, mas se calhar convém, porque há aqui um momento importante que está a acontecer, há aqui um grupo de pessoas que estão aqui a partilhar uma coisa engraçada. Ou sei lá. Portanto, quem faz isso, okay, eu quando isso me acontece é porque eu não fiz o caminho. Caminhei. E porque quando tu chegas a um objetivo, queres comprar uma casa. Uma casa. Pá, porra, era objetivo, mas o que é que te vai trazer a casa? A responsabilidade. Mas imagina que para a pessoa traz felicidade. Não, é felicidade. No dia em que ela entrar na casa, tem uma casa. Acabou. Claro. O objetivo já vai ter que ser outro. Agora é imobiliar. É isso. Então o que é que procuras de facto? É uma casa ou e para a maioria das pessoas traz um casamento de 35 a 40 anos com o banco. É isso que uma casa te vai trazer. Mas quem diz a casa diz outra coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Diz a mochila espetacular, diz o ténis espetacular, diz o casamento espetacular, diz a relação com os filhos espetacular. Eu só percebi o caminho quando fui fazer o campo base da Everest. Eu só percebi o caminho que fiz porque eu fui tomando consciência ao longo do caminho, porque tu chegas à última etapa, não é? Tu vais de noite, que é para tu veres o pôr do sol, para tu veres o nascer do sol atrás de ti com o Everest, e quando sobes o Kalapatar, que é uma montanha a 5.500 metros, uma coisa assim, já, depois chegas, tens a montanha à tua frente, tens o Everest ali à tua frente. É ali como quem diz, não é? Porque ainda está a 3.000 metros acima de onde tu estás. Mas tens um bocado disto, pronto, está ali. É isto. Tens um bocado disto, não é? E depois depois é que há uma parte de tu pensares as coisas todas e no meu caso, como fizemos o caminho, que tivemos que caminhar para baixo, porque não há carros, não há nada, só há helicópteros. Tu quando caminhas para baixo é que aí há tu para cima demoras cerca de 10, 11 dias e para baixo demoras 2, porque para baixo tu passas 2, 3 etapas rápido. E aí esses 2 dias é que de repente o filme começa todo a passar na tua cabeça. Eu estava a ouvir, estava-me a lembrar aqui das experiências de quase morte, em que a malta chega ao Everest e está de lado de lá. Certo. E lá de lá é que ele percebe, olhando para cá, o que é que andou a fazer. E aqueles que têm a oportunidade de regressar e que trazem esta consciência daquilo que verdadeiramente é essencial e que mudam a vida. Claro que isto é muito mal comparado, mas chegar a Santiago ou um objetivo qualquer e não ter desfrutado do caminho, certo, é como ter levado um cadáver. Não levaste nada. Mas isto é muito difícil de fazer no dia a dia.
Eu quando fiz a Costa, estava mais nisto. Temos que, De chegar. tem que chegar. Sim. Porque era a primeira vez e claro, o caminho aconteceu porque eu comprei as sapatilhas para ir caminhar e na primeira etapa pensava que ia pôr o pé sólido e tinha uma posse e o meu pé foi até ao tornozelo, até ao joelho e portanto as sapatilhas todas cagadas logo naquele sei lá, 1h30 depois de ter começado a caminhar, lá foram, pronto, ficaram logo assim, sapatilhas, meias, tudo. E aquilo batia muito mais, mas como também vais sozinho, vais ali com alguma adrenalina de chegares e de garantir sim. que... Questão de segurança, não é? Sim. Questão de segurança. Eu estava a lembrar que fiz o primitivo o ano passado, fiz com um amigo e fizemos na última etapa 54 km. Não foi previsto, não íamos fazer 54 km. Íamos fazer 2 etapas. É muita fruta. É muita fruta. Chegámos a meio, ou seja, chegámos àquilo que seria ao meio às 11 da manhã. Parámos, comemos qualquer coisa. Não almoçámos. Ou 10h30, 11. Tomámos um pequeno almoço mais reforçado e tomámos a decisão. Pá, e agora? Pá, agora olha, vamos ver o que é que dá. E arrancámos. E eu fiz parte... Lá está, íamos os dois juntos. Só que ele estava numa pedalada diferente da minha. Olha, no dia anterior, estava eu numa pedalada diferente da dele. Uhum. E nesse dia, pá, ele estava... Eu percebia, pá, ele está... E falámos sem falar. Portanto, íamos os dois a caminhar, ele estava num ritmo mais à frente, ele de vez em quando olhava para trás, e eu percebi, pá, ele está aqui preso para esta história. E fiz-lhe um sinal. Pá, isto os peregrinos entendem. Quando tu passas 4 dias, nós fizemos aquilo em 3 dias, mas quando passas mais 2 dias de viagem, portanto, quando passas 5 dias com uma pessoa, em que fazes o caminho, partilhas as histórias e te disponibilizas a abrir o coração para aquela pessoa que está ali. E a comunicação muda. Muda tudo. A comunicação deixa de ser verbal, passa a ser outra... É uma conexão que fica para a vida. Eu e este amigo, fica para a vida. Aquele momento marca-me. Não precisas de falar, há coisas ele por amor não ia. E eu por amor disse, vai. Eu vou fazer estes 10 km e pá, eu vou chegar lá. E ele foi. Mas eu vi os olhos dele, ele a ir. Ele não foi, ei, bem, agora eu vou. Não. Ele foi preocupado. Aquilo doeu. Também está habituado a não ir, a trazer os outros. E foi assim que aconteceu. E ele foi à vida dele e eu fui andando. Aqueles 10 km, portanto, dos 44 aos 54, pá, foi a alma. Eu já nem sabia o que é que estava a fazer. A minha esperança é que os últimos quilómetros tivessem... Ele tem umas chapas a dizer quantos quilómetros faltam. E quando nós começamos aí já é tortura. Portanto, aquilo já está horrível. Mesmo. É horrível. Ok. Aí bem, já só faltam 100 metros. Não, já andei 100 metros. 100 metros. Os últimos 10 quilómetros não havia chapas. Então eu vejo-me numa situação em que estou sozinho, nada de grave, que estou tranquilo, mas estou sozinho a olhar para os quilómetros que não existem. E aquilo foi muito doloroso. Quando estamos a chegar a Santiago, rebenta uma bolha, fiz uma bolha. Ele não fez, portanto, o pessoal que está em casa, olha, estás a ver, uns fazem, outros não fazem. Eu fiz uma bolha e a bolha rebentou mesmo a 3 km de Santiago. Parei para tirar o ténis, para ver como é que estava. Por acaso até foi um erro, devia ter continuado. E começo a subir. Quando eu começo a subir, ele manda uma mensagem com uma foto de uma coisa muito importante nos caminhos de Santiago, que é a Estrela Galiza. Uma estrela que ele lá tinha, uma cerveja, uma foto com a localização. Estava para aí a 1 km. Pá, mas 1 km aquilo ainda era gostoso. Isto para te dizer que quando eu cheguei lá, ele estava à minha espera. Pá, e não há nada mais incrível do que tu respeitares alguém. Não há nada mais incrível do que tu exagerar. Mas foi incrível para mim respeitar ao ritmo de alguém e esse alguém ficar à espera do teu ritmo. Portanto, aqui ninguém impediu ninguém. E chegámos os dois a Santiago. Portanto, ele ficou à espera para ver se o cervejinha, ainda esperou para eu beber a minha, e fizemos os dois a chegada a Santiago. Mas cada um foi ao seu ritmo. Isso foi na última etapa? Isto foi na última etapa, 54 km. Já tinha feito uma vez com um adolescente. Não sentes que é mais difícil caminhar? Eu acho que para mim era sempre mais fácil caminhar em natureza do que caminhar em estrada. Mais fácil? Na natureza, claro. Também acho. Estamos em contacto com a nossa natureza. E eu tive fases em quando caminhava em estrada, aí sim parece-me que o percurso parece que não ando. Parece que não estou a sair do sítio. Como
a paisagem é... Parece que sou em passadeira. Parece que a paisagem não puxa. E como em natureza a paisagem é muito mais mutável, tens mais caminhos, tem outro... flui muito mais. Pô, pá, a estrada é mais monótona. A estrada é a rotina. É tudo igual. Sentia muita dificuldade. Mas depois da rotina não valorizas mais a floresta? Sim. É que no mundo espiritual parece que a rotina é um problema. A rotina é das coisas mais importantes. Certo. O que seria se for boa, não é? Se for boa, se as pessoas tiverem uma boa rotina, se tiverem uma boa disciplina. A rotina é boa. Desculpa, a rotina é importante. Se for uma rotina positiva, sim, muito bem. Se for uma rotina negativa, a rotina dá essa estabilidade. Senão o que é que seria do planeta sem os virginianos, não é? Que adoram rotinas. E o que é que esperas do grupo para esta? Deste grupo? Não tenho não tenho expectativa. Portanto, vou disponível para aquilo que surgir. O grupo está entusiasmado, alguns com medo, mas já vamos ter o último encontro agora, não é? E só fazes com 15? Eu normalmente, não sei, olha, é uma sincronicidade. Eu não fecho o grupo, não é? Eu já levei uma vez um grupo com 26. Pá, foi incrível. Eu achava, 26 é impossível. Não foi. Não foi. Foi incrível, foi um dos grupos que mais me marcou, porque criou-se uma dinâmica incrível entre ajuda de... Mas é muito mais exigente. Energeticamente é mais exigente. Eu trabalho com eles energeticamente todos os dias. Portanto, não há nenhum dia em que eu não faça, por exemplo, uma leitura energética individual. Com a técnica da leitura da aura, eu faço isso. Fazes? Faço. E eles sabem que estás a fazer? Sabem. Se alguém não quiser, diz. Ok. Isso é tudo clarinho. Portanto, data de nascimento para fazer o mapa astral, fazemos a leitura do mapa, e essa leitura do mapa faz a leitura do momento, o que é que eles vão viver dentro deste caminho. Daí nascem mantras, são aquelas frases que eu falei no início, frases para as pessoas se conectarem ao momento. Portanto, daqui resulta. Se quiserem falar sobre isso, eu estou disponível para falar sobre isso. Como é que tu fazes isso numa sessão de trabalho ou mandas isso escrito para eles? Como é que... Não, isso é feito trabalho sozinho. Ou seja, isso é um trabalho de preparação que tu fazes. Que eu faço. De analisar as pessoas. Os 15 mapas. Tu fazes esse trabalho contigo de analisar os... Sim. E esse trabalho de leitura, ou seja... Que depois é partilhado com eles, escrito. Ou seja, depois tu envias para eles. Não é um relatório da leitura do mapa astrológico, eu fico a conhecer a energia da pessoa. Certo. E o momento em que ela está, que me dá uma grande ajuda para depois trabalhar com eles durante o curso. Certo. De preparação. E estou sempre disponível para dúvidas que eles queiram. Mas daqui resultam mantras. E esses mantras são do mapa astral individual. Cada um tem os seus mantras. Portanto, são 15 vezes 6 mantras. E tu partilhas algumas coisas que te vêm dos mapas, tu de olhares para eles e de analisares. Na aula da astrologia, não lhe vou chamar aula, mas na conversa que temos sobre a astrologia, em que falamos o que é a astrologia e o mundo simbólico, porque a astrologia é uma linguagem simbólica, filosófica, uma linguagem de amor de Deus para os homens. E o que nós fazemos é, por exemplo, fazer a leitura do mapa do caminho. E isso desperta a curiosidade das pessoas. Quer dizer, o objetivo não é ensinar a astrologia, é que as pessoas ganhem curiosidade pela linguagem da astrologia. E como é que é essa parte da leitura da aura? É no dia do caminho? Como é que Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Depois de caminharem? Depois, durante, quando eu senti que é necessário. Quando eu chego ao final do caminho, ao final da jornada, eu tenho a leitura energética de cada um. Desculpa insistir isso porque eu estou mesmo curioso. Nunca tiveste cá ninguém com leitura da aura? Não. Tens que convidar alguém que faça isso profissionalmente. Eu utilizo a técnica. Ou seja, por exemplo, a minha dúvida é mais tipo, se tu chamas a pessoa e dizes, olha, espera aí, faz isso, ou a pessoa vai a caminhar e tu utilizas a... Não é preciso, tu na constelação não tens lá o avô, tens lá o representante do avô. E sentes. Nós estamos a sentir a energia deste espaço. Mas fazes, porque a minha questão é, tu dizes que todos os dias fazes a leitura do grupo. Imagina que eu sinto que não é para fazer de todos. Faço aqueles que eu sinto. É uma coisa que vais fazendo ao longo do dia, vais-te cruzando com as pessoas e vais fazendo, é isso? Não é fisicamente. Sim, é isto, mas ou seja, tem que haver um momento em que te disponibilizas para fazer esse... E estou disponível desde que iniciamos. Sairmos às 7 da manhã
até ao fim do encontro, eu estou disponível. É só a pessoa dizer, preciso de meia hora de conversa, uma hora de conversa, estou disponível. E, portanto, caminho com a pessoa. E fazes essa leitura? Não é faço aquilo que a pessoa... Se a pessoa quiser a leitura é para ti, não é? A leitura de fazeres essa leitura da aura. Tu nunca fizeste uma leitura da aura? Já fiz. Já fizeste. Pronto, não é essa leitura clássica. Certo. É a técnica da leitura energética condensada para eu, no momento, saber como é que correu internamente ou como é que a alma da pessoa viveu a experiência no corpo que a alma tem. Que é para depois entregar à pessoa se for necessário. Sim, eu estou um bocado com a curiosidade de saber se isto é uma coisa que, ou seja, vocês estão a jantar e tu tens, tens ali um olhar para a pessoa e não é. Eu nos sítios onde ficamos a descansar é aí que eu trabalho. Pedes, olha, pessoal, deixa-me só fazer. Agora vou descansar. Ou então à noite, quando já está tudo a dormir, faço esse trabalho energético. Ok, já percebi. Portanto, é uma coisa que se for preciso nem precisas ter as pessoas. Não precisas das pessoas. É uma coisa que, ok, já percebi. Quando tu me perguntas como é que sentes o grupo, tu estás-me a pedir que eu faça uma leitura do grupo. É mais ou menos isso. Certo. E eu baixei a expectativa, eu não tenho expectativa do grupo. Até porque eles depois podem ouvir isto, deixar-os primeiro fazer o caminho. Mas eu partilho isso com eles, tenho esse cuidado. Qual é a energia disponível no caminho para as pessoas. Ok, já percebi. Olha, nós tivemos uma vez um mapa, tivemos uma vez um grupo que o tema era relacionamentos. Nesse caminho tivemos uma constelação de um divórcio. Portanto, eu não fazia ideia, mas o tema era relacionamentos. Tivemos uma constelação de um divórcio e tivemos uma constelação que mais tarde deu origem a um casamento de duas pessoas que fizeram o caminho e o tema era relacionamentos. E portanto, ao início, se eu disser assim, olha pessoal, o tema deste grupo é relacionamentos. Depois condicionas. Mas posso dizer, não estou a ver como. Ok. As pessoas não estão a ver depois, mas o caminho depois aparece. O caminho depois aparece. Nós estamos numa fase de seleção do trigo do joio, da ilusão da realidade. Então é muito comum que nesta fase estejamos todos a levar assim uma espécie de... aquilo que um terapeuta às vezes faz, que é um banho de realidade. Certo. E nós estamos a levar todos um banho de realidade. Certo. Portanto, estamos todos a desiludir-nos com as coisas, desiludir com a vida, desiludir com a política, desiludir. Pronto, só se desilude quem está iludido. Quem está iludido. Este é o tema de toda a gente. Agora vai depender em que área de vida é que esta ilusão está. Pode ser na relação comigo, na relação com o outro, na relação com o trabalho, na relação com o dinheiro, na relação com o pai, na relação com a mãe. Mas o tema é esse. E como é que alguém pode perceber onde é que está iludido? Fazer uma astral. Ou então perceber... Onde tiver Neptuno, é isso? É um bocadinho mais complexo. É um bocadinho mais complexo, sim. O meu conhecimento é muito limitado. Ainda ouvi umas aulas, mas é muito limitado. Não, mas é um bocadinho, é mais complexo. Mas, nós estamos iludidos onde há sombra desconhecida. Onde eu acho que o problema é do outro. Eu estou iludido. Se eu acho que o problema é do outro, eu estou iludido. Se eu acredito que há outros, então ainda mais iludido estou. Certo. Se eu achar que a malta que está a fazer os caminhos comigo não tem nada a ver comigo, há qualquer coisa que não está bem. Onde quer que eu esteja, eu vou. Com tudo o que eu sou. E, portanto, a minha luz e a minha sombra. E os outros fazem esse favor de me mostrar. Portanto, eu acho que onde houver isso... É uma forma de simplificar. Tirando esta que tu vais fazer agora em abril, tens mais outra planeada? Vamos fazer em agosto. Vamos fazer o grupo em agosto em 31 de julho. 31 de julho. Então quem quiser, quem tiver curiosidade e gostar de fazer os caminhos em grupo, com uma componente mais de evolução... Esquecemos aqui uma coisa importante. É que as pessoas que fazem os caminhos também participam nas constelações familiares em grupo. Portanto, o caminho também... Não só no grupo deles... Ok, então tem que haver aqui... Com o objetivo com que te propões a disponibilizar às pessoas para fazer o caminho, tem que haver um trabalho prévio da pessoa. É isto? Tem que haver um compromisso. Tem que haver um compromisso. A pessoa tem que estar comprometida com o processo. Ok, é isso. Tem que haver um compromisso com um processo. Isto não é um passeio. É isso. Ok. E para isso implica que a pessoa vá fazendo
Os encontros. Os encontros. E ainda disponibilizo pelo menos mais, começando em maio, junho, julho, mais 3 meses de constelações familiares em grupo, daquelas que eu organizo mensalmente. E é importante para as pessoas fazerem, se querem fazer os caminhos de Santiago, será importante. É uma das questões que vais perguntar se as pessoas fizeram isso, ou é eliminatório. Não. Não, é assim. Não sei se me estou a explicar. A pessoa inscreve-se para fazer os caminhos. Não faz ideia nenhuma que existem constelações na vida. Certo. O que está incluído no meu curso okay. é estes 5 workshops, que são só com o grupo dos caminhos, mais as constelações familiares que vão ao grupo onde tu estás. Ok. Aí também encontras lá algumas pessoas que estão a fazer o caminho. Okay. É um processo terapêutico. Ok, é isto, é um processo terapêutico. Com compromisso. E quem se quiser inscrever, a partir de quando? A partir... Bem, não sei quando é que tu vais lançar isto. Próxima semana. Próxima semana. Então, ainda não divulguei. Olha, estou a divulgar aqui em primeira mão, então. Ainda não publiquei, mas basta entrar em contacto comigo e manifestar esse interesse. Em princípio, no final do mês de abril terei o programa definido. Mas as datas são estas. Ok. E os encontros são mensais. Boa caminhada. E estou à espera. Bom caminho. Bom caminho. Gostas de cerveja ou não? Gosto. Gostas de cerveja? O meu problema é esse. Lá come-se muito bem. Deixa-me só dizer isto, para terminar. O caminho espiritual foi muito confundido nos últimos anos com calças de linho brancas. Não sei se já ouviste esta história. Já ouvi essa história. Um tipo que achava que se andasse de branco era mais espiritual que os outros. Se não comesse carne era mais espiritual que os outros. Se não bebesse álcool era mais espiritual. Ok, tudo bem, está tudo certo, tudo é caminho. Mas nos caminhos de Santiago, as grandes histórias que acontecem são quando nós aproveitamos tudo o que existe. E há tempo para tudo. Há tempo para caminhar, há tempo para parar, há tempo para comer, há tempo para rir, há tempo para dormir, há tempo para tudo. E isso também é um dos propósitos. Trazer isso depois para a vida. Há tempo para tudo. Cada um com o seu estilo. Mas há pouco não disse isso e queria dizer. Porque o caminho não é só andar à procura de espiritualidade, até porque nem a temos que procurar. Já o somos. Pois, mas o Joaquim teve o mesmo tema. Estás a trazer isso também. Como é que isso dá-te alguma sombra quando tu vês, às vezes, um bocado estas soluções, como ele chama, esta espiritualidade do fim de semana? Acho que és tu que tens a expressão do Ben Neron, não é? Sim. Se me dá alguma sombra, já me deu mais. Tem gatilho, dá-te gatilho. Traz-me responsabilidade. Uma responsabilidade que eu aceito. Não estou a dizer que está errado. Tudo o que existe tem função. Portanto, tudo o que existe está tudo bem. Mas não me identifico. Porque passei por lá e sei que não funcionou para mim. Então eu não posso propor aos outros uma coisa que não funcionou para mim. Acredito que quem o propõe... Então vou fazer a mesma questão que fiz ao Joaquim na altura, que é como é que se identificam alguém que não sabe e que procura e que quer começar esse caminho, como é que se identifica? Alguém com competência para isso? Epá, tem que ter competência profissional, que não é suficiente. Mas se calhar o critério maior é um critério que não dá para pôr em escrito, que é a pessoa tem que ter trabalho interior feito. Se não fez trabalho interior, se não fez o processo interno, não tem nada para oferecer. Imagina, eu não tenho conta, mas quem nunca teve contacto com o tema, Qual deles? Constelações familiares, terapia transpessoal, terapia no geral. Sim. Alguém que quer começar um processo terapêutico, não tem contactos, não sabe, de repente que procura um terapeuta, como é que ela pode identificar? A gente há aqui uma coisa que nos diz, não é? Que fala connosco. Já deste a resposta, é isso. É isto. Porque não dá para pôr escrito. Eu já fui a terapeutas que, se calhar, à partida eu diria que não, e depois, incrível. E eu outros que eu achava incrível. Mas se fala connosco, porque é que há tanta gente que vai, então, porque é que há tanto... Porque é que há tanto terapeuta que se calhar não tem as qualificações necessárias que está aí e que faz vida disto, não é? Se há alguma coisa que fala connosco, porque é que há outros que têm tanto sucesso? Porque se calhar sucesso no sentido tem tanto trabalho, vamos lhe chamar assim. Pois, eu também não sei isso. Essa voz não devia falar connosco? Nós é que se calhar devíamos falar com ela, mas
nós estamos muito desconectados, nós estamos muito dissociados. É o que eu verifico. Ou seja, há uma tendência para a pessoa ir, mas não está a ir, mas não está conectada consigo mesmo. Portanto, sim, acho que é isso. Eu se tiver... Vai lá como quem iria a um médico para pedir uma prescrição para resolver rápido. Sim, okay. sim. A maior parte eu vou corrigir. Nós preferimos cumplicidade à verdade. Ok. E, portanto, a verdade tem que vir de um sítio. Há uma verdade absoluta. Certo. E há uma verdade relativa. Se eu viver na verdade relativa, se eu procurar a verdade absoluta, eu tenho que ir para dentro. E não confundir a verdade interna com a minha verdade. A verdade interna é uma verdade absoluta. Eu sei que ver o tema que os outros dois estavam a discutir? Sim. Os outros dois estamos a falar do Mike Billion, é isso? Miguel Milhão e do Gustavo Santos no podcast. Eles estavam os dois... Um estava a falar que era a verdade de um e a verdade do outro. Não é? Eles estavam a falar de verdade. E agora tu fizeste a distinção que na conversa deles... Eles estavam a dizer a mesma coisa, mas a semântica é mesmo importante, que é verdade absoluta e verdade relativa. Há uma verdade absoluta. Pronto, 2 mais 2 são 4. Pronto, isto é absoluto. Agora, absoluto. relativo, a tua verdade é que tu podes fazer o que tu quiseres e o outro não pode. Isto são verdades relativas. Há uma verdade que é tua, que é da tua pessoa, que vem daquilo em que tu acreditas, na forma como as coisas devem funcionar. Sim, mas se aprofundares um pouquinho mais, através, por exemplo, da astrologia, tu percebes que podes tudo de facto. Mas nem tudo serve para a tua evolução. Certo, mas isso é, ou seja, a verdade de alguém que, por exemplo, que acredita num casamento é a verdade desta pessoa e há outra pessoa que acredita que não faz sentido. É a verdade desta pessoa. Isto é relativo. Sim. Pronto, mas 2 mais 2 são 4. Isto é absoluto. Sim. E isto é que era interessante. E agora foi uma boa distinção, porque eu acho que é mesmo importante haver esta distinção nas pessoas, porque as pessoas dizem, não, porque isto é a minha verdade. Não, ok, mas não, o que tu estás a dizer é a tua verdade relativa e que não é a tua verdade, não é uma verdade absoluta. Ok. Pá, a verdade absoluta é difícil de chegar lá, mas as nossas células sabem. Sim. Há uma verdade absoluta. Sim. A gente sabe de onde é que veio. Por isso é que eu digo que somos todos peregrinos, porque não é preciso ir fazer os caminhos de Santiago para ser peregrino, basta estar na Terra. Quando morrermos, vamos regressar ao centro. A alma regressará ao centro. Okay. Com a experiência que adquiriu no caminho. Portanto, o mais importante não é o que eu tenho. Também é importante. Mas o mais importante é o que eu aprendi no caminho, que eu isso levo para a próxima vida. Ok. Isso é que é o mais importante. Obrigado. Obrigado, bom caminho.